Bom, gente, tudo bem? Sou o Davi, estou aqui com o Luca. A gente vai fazer esse momento de louvor aqui com vocês hoje. Como vocês devem estar sabendo, a gente está passando por um momento crítico novamente. Aliás, ainda pior que a gente já tinha passado no nosso país no geral com a Covid. Então, algumas coisas a gente acabou voltando, que no caso, fazer as coisas de casa, a gente achou mais seguro. Não ser mais presencialmente como estava sendo feito. Então, mais uma vez a gente está aqui para pedir que você ouve com a gente aí de casa, pedir para você participar e fazer essa comunhão com a gente, mesmo que através de lives, através desse meio que a gente tem digital de adorar a Deus, mas que você não perca a essência da adoração, que é adoração a Deus. Então, que esse momento sirva realmente para você se abrir com Ele, para você se derramar na presença dEle, que você cante, que você se alegre na presença dEle, que se você estiver passando por um momento difícil, que você encontre conforto, encontre paz nele. Então, que esse momento sirva de reforço para que Deus se faça presente na sua vida aqui nessa noite. Então, obrigado mais uma vez por receber a gente aqui na casa de vocês e espero que vocês curtam aí junto com a gente esse momento. Digno desta canção, só Tu és Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és Senhor. Digno da minha vida, Tu és Senhor. Ó, eu sou Teu. Diga nome que é sobre todos. Sobre todos é o Teu Jesus, fonte da salvação, só Tu és Jesus. Digno da minha vida, Tu és Jesus. Ó, eu sou Teu, ó, eu sou Teu. Declare santo. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Só Tu és Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és Senhor. Digno da minha vida, Tu és Senhor. Ó, eu sou Teu. Nome que é sobre todos. Nome que é sobre todos é o Teu Jesus, fonte da salvação, só Tu és Jesus. Digno da minha vida, Tu és Jesus. Ó, eu sou Teu, ó, eu sou Teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos,
Senhor, mostra que tu és e enche o meu coração. O amor faz voltar no mundo. Estás aqui, movendo entre nós. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando os destinos. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Estás aqui, tocando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossa história. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. 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 Este é quem tu és.
nuvens sem você. Ouço seu sussurro na brisa que vem do amanhecer. Na dança do mar, ouço a sua voz ecoar, e ao seu soprar posso ver brilhar a vida. Eu te vejo em tudo, na formação das nuvens sem você. Ouço seu sussurro na brisa que vem do amanhecer. Na dança do mar, ouço a sua voz ecoar, e ao seu soprar posso ver brilhar a vida. Aleluia, toda a criação a cantar. Aleluia, toda a criação te louva. Toda a criação a cantar. Aleluia, toda a criação te louva. Tudo que eu vejo me faz lembrar você. Toda a criação a cantar. Aleluia, toda a criação te louva. Toda a criação te louva. Toda a criação te louva.
eu me rendo. Enche-me da graça e do teu amor, sacia meu ser, sacia meu ser. Abraça-me, ouve o meu clamor, fala pra mim, fala pra mim. Eu me rendo, eu me rendo pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Eu me rendo, eu me rendo pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Vento de poder que sopra em meu viver, faz teu querer, faz teu querer em mim, como um vendaval sobrenatural. Faz teu querer, faz teu querer em mim. Vento de poder sopra em meu viver, faz teu querer, faz teu querer em mim, como um vendaval sobrenatural. Faz teu querer, faz teu querer em mim, faz teu querer, faz teu querer em mim. Eu me rendo, eu me rendo pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Eu me rendo, eu me rendo pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Amém, galera? Esse foi o culto, nosso louvor, né? Agora vem a palavra. Não sei quem vai estar ministrando nesse domingo, mas vamos estar orando para encerrar e pedindo para que Deus abençoe o nosso domingo, nos dê um bom início de semana. Amém? Deus, nos colocamos diante de Ti e agradecemos por tudo que o Senhor tem feito por nós. O Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos guiado, o Senhor tem cuidado de nós e somos gratos por tudo que o Senhor faz em nossas vidas. Pedimos que o Senhor continue nos abençoar, assim como foi no louvor, que o Senhor estenda
esse momento, a palavra, que o Senhor esteja dando direção, que o Senhor esteja abençoando quem for falar, que o Senhor possa estar abençoando as palavras e a vida de quem for ministrar, que elas possam entrar em nossos corações e que possamos estar ligados contigo, Deus. Que o Senhor nos dê um ótimo final de domingo, um início de semana abençoado e só temos a agradecer. Muito obrigado por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Falou. Fechou. Abra a sua Bíblia, ou ligue o seu telefone no aplicativo da Bíblia, no livro do profeta Ageu, no capítulo 2. Ageu, capítulo 2, está bem no finzinho do Antigo Testamento, tá? Profeta menor. Ageu, capítulo 2, eu vou fazer a leitura do primeiro contexto, que fala do esplendor do novo templo, do versículo 1 até o versículo 9. E dessa vez vamos de NVI, a versão teologicamente aceita, eleita por nós aqui para a maioria dos sermões, tá? Livro do profeta Ageu, no capítulo 2, a partir do versículo 1, diz assim: No 21º dia do 7º mês, veio a palavra do Senhor por meio do profeta Ageu. Pergunte o seguinte ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Seatiel, o sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque, e ao restante do povo: Quem de vocês viu esse templo em seu primeiro esplendor? Comparado a ele, não é como nada que vocês veem agora? Coragem, Zorobabel, declara o Senhor. Coragem, sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque. Coragem, ao trabalho, ao povo da terra, declara o Senhor, porque eu estou com vocês, declara o Senhor dos exércitos. Essa é a aliança que fiz com vocês quando vocês saíram do Egito. Meu espírito está entre vocês. Não tenham medo. Assim diz o Senhor dos exércitos. Dentro de pouco tempo farei tremer o céu, a terra, o mar e o continente. Farei tremer todas as nações, as quais trarão para cá os seus tesouros, e encherei este templo de glória, diz o Senhor dos exércitos. Tanto a prata quanto o ouro me pertencem, declara o Senhor dos exércitos. A glória deste novo templo será maior do que a do antigo, diz o Senhor dos exércitos. E nesse lugar estabelecerei a paz, declara o Senhor dos exércitos. É uma passagem que está dentro de 2 dos sermões que a gente fez ultimamente. A gente tem explorado um pouco esse cenário dos profetas menores do final do Antigo Testamento. E essa é uma mensagem, na verdade, baseada num sermão muito lindo, muito maravilhoso, que foi ministrado na Inglaterra no dia 5 de setembro de 1886. É um sermão, então, velho pra caramba. Adivinha? Charles Spurgeon era o reverendo daquela noite na igreja, e ele escreveu um sermão que, ao contrário do meu sermão aqui, tinha um nome: A Habitação do Espírito e a Glória da Igreja. Tá? 5 de setembro de 86. Esse sermão que eu escrevi para vocês não tem nada a ver, olha que diferente do Spurgeon, né? O do Spurgeon é a habitação do Espírito e a glória da igreja, e o meu é o monte do desânimo. Super legal, né? Escrevi para vocês o monte do desânimo. Bom, mas eu queria ler, antes de começar, antes de fazer um comentário sobre esse trecho, como ele é usado erradamente, eu queria ler trechos do sermão original de Spurgeon, lá na Inglaterra, 5 de setembro de 1886. Olha o que Spurgeon prega para a igreja. Satanás está sempre fazendo o máximo para impedir a obra de Deus. Ele impediu esses judeus de construir o templo. E hoje ele se esforça para impedir o povo de Deus de pregar o evangelho. Um templo espiritual precisa ser construído para o Altíssimo. E se por algum meio o maligno puder prolongar a sua rebelião, ele não se apegará a nada. Se ele puder nos tirar a fé e a coragem para a glória de Deus, ele com certeza trabalhará para isso. Ele é astuto e sabe como mudar o seu argumento sem perder o seu propósito. Pouco se importa com o seu trabalho, desde que possa ferir a causa de Deus.
E ainda Spurgeon continua: o único desígnio de Satanás é ferir a causa de Deus, e para fazer o seu trabalho infernal, ele tem muitas armas em seu arsenal. Ele pode, em um momento, usar a ganância, em outro momento, usar a raiva ou a malícia, a acusação falsa, ou ainda, em outro momento, usar a luxúria, desejos malignos ou a tentação de vingança. Mas de todas as suas armas, nenhuma é mais afiada do que a chamada desânimo. Se ele pudesse fazer com que os santos de Deus se desanimassem, então a sua batalha já estaria vencida. Bom, a primeira análise mais popular, mais contemporânea desse trecho, é que é um trecho que é comumente usado pela teologia da prosperidade para vender bênçãos celestiais e algumas exclusividades do povo de Deus. É quando ele diz que Deus é o dono do ouro e da prata, que se prega um evangelho de bem material. Quer dizer, a pobreza denota que você tem alguma coisa errada. Olha que deturpação completa, né? Não é nem uma subversão, é uma deturpação, é uma maneira herética de ver. Deus promete riquezas materiais. Isso não tem sustentação bíblica, mas esse texto é muito usado para isso. A outra coisa é usado como a glória da segunda casa é maior do que a primeira. É bíblico, é verdade, é profético, mas não é colocado para que você se coloque acima de ninguém. Eu tive uma vida, você sabe que tem uma igreja, inclusive, aqui pertinho, bem pertinho da gente, tem uma igreja que vai vender isso. A vida que você teve antes é uma outra vida. Essa é uma vida gloriosa, cheia de prata e ouro. E, gente, quem dera Deus mude o nosso caráter, Deus nos construa uma teologia sadia que nos faça destacar nas nossas áreas de trabalho e, como fruto do nosso esforço, a gente receber algo dele. Mas a promessa não é dinheiro, a promessa não é matéria. E essa reconstrução do templo não tem nada a ver com uma promessa de prosperidade financeira. Tá? Então, essa primeira afirmação já coloca a gente um pouco mais perto do centro dessa questão. Esse texto pode e deve ser explorado por vários ângulos, mas eu vou explorar pela questão do desânimo, porque é um dos temas tratados aqui pelo profeta Ageu. Tá? Que eu vou contar historicamente o que está acontecendo. Mas ele é um cara que está animando o povo de Deus a não desanimar de um processo que parece já estar durando muito tempo e que parece estar super cansativo. Nada a ver, né, com a nossa fase de pandemia, de Instagram, acabamos de falar. É exatamente a mesma coisa. Por isso esse sermão é tão atual. A ilustração que o Spurgeon fez, e ele é fantástico fazendo ilustrações, eu não sei se ele mesmo as escrevia ou se ele tinha algum referencial literário, né? Mas ele diz, para ilustrar essa questão do desânimo, que um dia foi anunciado que Satanás faria uma venda, faria um showroom, faria uma exposição de todas as ferramentas que ele usava contra o povo. E diz que quando chegou lá, na bancada, tinha todo tipo de ferramenta. Tinha ódio, tinha luxúria, tinha ciúme, tinha fofoca, tinham vários itens muito brilhantes, ganância, avareza, estava lá os pecados capitais, tudo nomeados, tudo lindinho, e do lado tinha uma ferramenta separada, ela é uma ferramenta de corte, e ela estava toda gasta e estava velha. Mas o preço mais absurdo, mais caro, mais obsceno, era justamente daquela ferramenta. E aí alguém perguntou para o diabo, os interessados em comprar as ferramentas, falou: o que é aquela ferramenta ali no canto, toda gastada, e por que esse valor dela é tão alto, é tão ridiculamente alto? Ele falou: aquela ferramenta ali chama desânimo. Ela está muito gasta porque é o que eu mais uso. Na verdade, quando alguém está muito bem, eu uso essa ferramenta para primeiro fazer um corte pequenininho. E aí, se eu conseguir fazer esse corte pequenininho, eu pego as outras ferramentas e enfio por esse corte. Isso é uma ilustração extremamente atual, porque para o inimigo o preço do desânimo é um preço tão alto que na ilustração do Spurgeon ele jamais venderia, ou ele venderia isso por um preço absurdo. E como eu disse, desânimo é o tema que eu quero usar para ler essa passagem.
Então, o povo de Israel, durante o ministério do profeta Ageu, estava muito desanimado e muito desapontado. Já há muitos anos antes, nós estamos falando de 586 a.C., tem toda aquela questão dos babilônios, a gente acabou de falar de Abacuque um dia desse, né? Os babilônios haviam invadido Israel, e eles haviam levado o povo para a Babilônia como cativo, tinha prendido o povo lá. E os babilônios tinham destruído o templo de Salomão em Jerusalém, isso também já tinha sido profetizado. Mas passam-se 50 anos e as pessoas começaram a ser autorizadas nesse processo de repatriação que eu falei no sermão anterior. E quando eles chegaram, eles começam um processo de reconstrução desse templo que tinha sido destruído. Mas algumas coisas acontecem, o trabalho acaba sendo interrompido. Olha que coisa muito louca, né? O trabalho de reconstrução é interrompido e, por causa da oposição dos samaritanos, eles sofrem um atraso na obra. Aí, vocês demoraram, né? Aquele processo de ter o apartamento entregue, né? Quem já passou por isso sabe como que é isso. Então, você imagina, né? Alguém fala, Fred, vai demorar só mais 16 meses, cara. Fica tranquilo, casamento marcado. E o povo estava cansado, 16 anos a mais, e não acontecia nada. E o templo permanece inacabado. E aí é onde Deus vai levantar o profeta Ageu para animar o povo, para chamar o povo de volta e dizer, a tarefa não acabou, nós precisamos reconstruir o templo. Não acabou, continua o mesmo ímpeto. E o povo respondeu à voz do homem de Deus e começou a construir novamente, mas depois de apenas um mês, eles estavam completamente desanimados e, de novo, o povo queria parar. Eles estavam, dessa vez, você vai olhando para o texto, principalmente os 3 primeiros versículos, eles começam a ver que eles não vão conseguir fazer aquele templo idêntico ao primeiro. Entenda, gente. Eu estava tentando fazer uma atualização, mas assim, o valor que existia em ouro nessa obra salomônica é um negócio assim de trilhões, de quatrilhões de dólares. Né? Quando a gente fala nem Salomão em toda a sua glória, é porque o templo naquela época, num conceito de receber a divindade, né? No conceito de divindade, ele era construído com muita pompa, de verdade. Talvez essa palavra nem existisse nessa época. Mas era colocado muito ouro, muita prata, porque o homem queria dar o melhor para Deus. Tá? Então, no processo religioso, isso era ruim, mas no processo ali do povo adorando a Deus, era um processo normal à época. Não existe condenação bíblica com relação a isso. Né? Mas hoje não teria muito sentido a gente fazer esse templo. Até teve um doido lá em São Paulo que está no processo, mas ele gastou muito menos. Ele gastou 690 milhões de dólares para fazer aquela obra lá em São Paulo. Mesmo assim, ele está longe, a cara da Natasha. Mesmo assim, ele está longe de Salomão, que foi alguns 4 trilhões de dólares, né? Colunas de ouro inteiro. E o povo começa a ver que não vai ter jeito desse templo ser tão legal quanto o anterior. E eles são pegos pelo desânimo por causa disso. E Ageu está escrevendo para desafiá-los e para encorajá-los a continuar. E essa é a mensagem que a gente pode usar hoje aqui no Urbano. A primeira pergunta para o teu coração é: você está desanimado? Você se sentiu ultimamente desapontado com o seu trabalho para o Senhor? Porque, de alguma maneira, todos nós ficamos. Primeiro culto presencial depois da pandemia, eu achei que é muito diferente. Quando você vem a primeira vez, é muito diferente. É um culto mais silencioso, menos ruidoso, não tem o burburinho típico de antes e depois do culto. Está todo mundo de máscara. Eu aqui, como ministro de louvor, eu nem sei se vocês estão cantando. Eu escuto um pouco a voz, mas se a gente não parar, não abaixar os instrumentos para ver se vocês estão cantando, não mexe. A certa distância a gente não consegue se comunicar. E, de certa maneira, a gente olha para a igreja como ela está posta agora. E nessa proposta de reconstruir, de retomar, de não parar, mora um desânimo, mora um cansaço. Mora uma coisa que nós nos tornamos escravos. Essa semana eu estava escutando um sacerdote católico dizendo: eu prefiro ter para a minha vida uma meta de frustração, porque para os valores da sociedade, porque a sociedade prega que é êxito, eu não quero mais, porque não tem sustentação bíblica.
A sociedade pega que o êxito financeiro é êxito espiritual. Isso é verdade? Mentira. É heresia. Que tudo tem que dar sempre certo, que a casa tem que estar cheia. Onde que está na Bíblia que a casa tem que estar cheia? E eu já disse aqui em outros sermões que nós, cristãos contemporâneos, reformados, temos uma mania de virar saudosista da igreja de Atos 2, como se aquela igreja fosse a igreja perfeita, como aquilo tivesse que acontecer. As pessoas, as multidões se juntando, muitas pessoas sendo adicionadas ao hall de membros todas as semanas, todos os dias. E aquela vida em comunidade. Todos os elementos da igreja que interessam para Deus naquela igreja precisam estar presentes na nossa igreja hoje, mas não com os mesmos resultados. Tem gente daqui do Urbana que é saudosista da Rotunda. Eu tenho saudade, mas eu me lembro o dia que aquilo acabou. Eu me lembro o dia que eu fui lá e foi muito dolorido para mim no meu coração, quando eu vi as telhas no chão, quando eu vi que não dava mais para continuar ali. E a gente já tinha o nosso espaço aqui, que foi sonhado quando a gente ainda estava lá. E às vezes, se você quiser vir aqui, tem a foto, né? A gente sente muita saudade. E você vai ouvir, de verdade, se você procurar os membros fundadores, eles vão falar assim, aquilo que era o movimento do Urbana mesmo, porque a gente estava ali, e a gente abraçava, e a gente fazia, e a gente olhava para o caos urbano, e metia o pé mesmo nas políticas deturpadas da sociedade, ali mesmo que era a raiz. É a raiz, gente, só que a plantinha precisava crescer. E esses momentos de desânimo, eles são para nós como uma montanha incrivelmente alta e intransponível. Quando a gente figura o desânimo, a gente figura uma montanha muito alta. E se a gente não tomar cuidado, esse se torna o nosso foco de observação da obra de Deus, como se tornou para o povo. O profeta Ageu estava vendo que aquela galera queria realmente adorar a Deus em espírito e em verdade, em coração, queria fazer o melhor para Deus, mas eles se desanimavam, porque aquele modelo que parecia ideal não parecia que ia funcionar. Aquele templo não parecia que ia ser tão legal. Parece que a igreja que vai usar máscara, ou que vai vestir máscara, não sei qual que é o verbo correto, por muito tempo ainda, porque nós sabemos que essas máscaras elas vão ficar um tempinho aí na nossa cara. E nós precisamos nos habituar a isso, não como um novo normal, mas como uma nova maneira de fazer. E isso, se por um lado funciona para a igreja, por outro, no centro do coração de Deus, está nos transformar de maneira integral, para todas as coisas que nos desanimam, para todas as coisas, todas elas. E aí existem 3 pontos que eu considero que é essencial falar com vocês. Eu vou explorar esses 3 pontos nessa noite. A primeira de todas, né, e eu conheço alguns de vocês muito bem, é a razão pela qual a gente desanima. Tem um motivo. Nem sempre ele está perceptível, mas como esse sermão é profético, eu vou falar alguns deles. E a maioria dos processos de desânimo, quando a gente começa a desanimar, ele está associado a alguma memória. Quando a gente fala memória, a gente pensa lá na nossa infância, né, a memória mais distante, mas também na nossa memória recente. Alguma coisa que nos desapontou e que fica marcado. Eu já disse aqui que tem vários pecados que a igreja perdoa e pecados que a igreja não sabe perdoar. O cara pisou na bola, deu uma escapada, até se o cara cometeu uma violência, o cara recaiu no vício, a igreja abraça esse cara e fala, coitado e tal. Mas experimenta um cara adultério, por exemplo. A mulher adúltera, ícone lá do Antigo Testamento, ícone do Novo Testamento. Cara, fala, aquela menina, ela trai o marido. E a igreja tem dificuldade de perceber o que Deus fez. E eu posso dizer até pela minha vida que eu já vi isso acontecer nas igrejas. Comete um erro e a igreja estampa na sua testa uma etiqueta dizendo, adúltero, esse aqui é ladrão, esse aqui fala mentira. Mesmo que a pessoa queira ser restaurada em Deus, a igreja olha para essa memória, recente ou não recente, e marca essa pessoa com ferro, igual marca gado aqui no Mato Grosso do Sul. E essa pessoa fica com essa marca. Se Deus tem algo novo e transforma essa pessoa, porque nós cremos que Ele faz isso, nós não temos olhos
para ver essa transformação. Por quê? Porque a gente olha para o passado. E a gente perde a confiança, a gente passa a desanimar com essas pessoas. Os judeus estavam com o mesmo problema. Eles estavam com a culpa de focar no negativo e de esquecer tudo sobre o positivo. Para esses judeus, a memória do templo de Salomão se torna, a memória do templo se torna a memória de um templo que foi erguido com muita glória, com muita pompa e que não iria acontecer mais. Era tipo dizer assim, ó, não adianta, não tem mais o melhor momento. Aqueles primeiros dias não vão voltar. E eu não vou chegar a acompanhar isso. Eu sou pego com desânimo. Então, primeiro ponto, às vezes a gente lembra. Só que Ageu está perguntando para o povo, quem foi que sobrou de vocês que viu essa casa na sua primeira glória? Então, o templo está desconstruído, está caído. E claramente existiam pessoas que tinham até visto esse primeiro templo de pé ainda, né? Ainda mais naquela época que as pessoas viviam muito, e eles ficavam presos nessa ideia. Às vezes, uma memória atrapalha. Uma das razões do desânimo é pensar que a igreja de 2017, que a igreja de 2007, que a igreja de 97 eram melhor, que nós estávamos no melhor momento. E eu confesso para vocês que a minha maior tentação é pensar isso. Porque eu vivi momentos dourados na minha vida missionária. Eu me lembro que em 96 a gente tinha feito um culto /show com a galera do skate, com a galera do hardcore, com a galera do metal em São Bernardo do Campo. E a primeira vez que a gente juntou todo mundo, 46 jovens dobraram os seus joelhos, aceitaram Jesus e aderiram à comunidade. Alguém vai dizer, isso deixou de acontecer. A gente não está vendo as pessoas vindo e dobrando os joelhos. É verdade, talvez visualmente não esteja acontecendo. Mas não quer dizer que esse momento é melhor. Vocês estão entendendo? A gente fica tentado a ser saudosista. O Urbana de 2018 foi muito melhor do que 2019. E 2020 nem conta. Porque Deus não operou tudo o que tinha para operar via Instagram. Você acha isso? Olha você sendo judeu diante de Ageu. Não é a mesma coisa. Nós nos cansamos, é verdade. O formato lá de ficar acompanhando a telinha é difícil. Não é a mesma coisa. Mas é o mesmo Deus. O sentido nos nossos corações de buscar e adorar a Deus precisava ter sido o mesmo. Só que desanima. A gente é pego como comunidade e a gente é pego como cristão. Eu olho para a nossa comunidade e a minha segunda tentação aqui é um outro problema que é mais uma razão para o desânimo, que é comparação. A gente tem mania de comparar. O tempo todo. A gente não quer olhar para Deus. Jesus é tão claro com os discípulos sempre sobre o que Deus pode fazer, mas nós estamos sempre comparando. Não é o mesmo número de pessoas. A gente tem todo o esforço de comunicação, de som, de ensaio, de fazer as coisas funcionarem. Não é fácil, é um trabalho que consome tempo. E talvez eu pense assim, poxa, a gente veio, gravou, editou, o Oberdan lá em Minas Gerais fez uma edição, publicou no YouTube, e nós temos aqui, 15 pessoas presencial, então quer dizer que todas as outras 40 que são membros do Urbana estão assistindo o culto no YouTube. Elas estão? Não estão. Talvez tenha 4 ou 5 lá. E a minha tentação, a sua tentação, é olhar e falar assim, não está bem. Há 2 semanas atrás, um membro dessa comunidade entrou e ele falou assim, o que aconteceu com as pessoas da comunidade Fé? O que aconteceu com o Urbana? Tem muita gente que era muito presente, que era muito... O que mudou? E eu pergunto para vocês, diante de Deus, o que mudou no coração do Senhor? O que mudou na sua relação com Deus? Porque é o agora que é a resposta. Nunca é a comparação. No coração de Deus, a resposta nunca é o passado. E a gente fica agarrado com o passado. Spurgeon, naquela noite, pregou, já lá atrás, uma psicologia bem moderna. Ele dizia, as pessoas ficam presas em um erro que elas cometeram. As pessoas ficam
presas numa ideia que elas tiveram. As pessoas ficam presas num conceito que talvez para Jesus já seja ultrapassado. Só que é o mesmo Deus. A gente cai nessa armadilha. A gente não quer soltar o passado. A gente não quer se perdoar. A gente não quer se liberar. Existe essa expressão no inglês que é let it go, né? Não é a let it go da Frozen, né? Mas quando alguém está sofrendo muito porque acabou um relacionamento, ou que porque perdeu alguém na família, fica aquele pesar, né? A minha vida não vai ser a mesma sem a minha esposa, a minha vida não vai ser a mesma sem a minha filha, a minha vida não vai ser o mesmo sem essa comunidade de fé, a minha vida não vai ser a mesma com este ou aquele artifício, com este ou com aquela situação. E existe essa expressão no bom inglês que é: você precisa deixar ir para que o novo de Deus entre. Só que nós somos intimidados pelo desânimo e nós dizemos com todas as letras, na nossa atitude e no nosso coração: Deus, nós não queremos conhecer o que o Senhor tem de novo. Nós queremos aquele modelo que foi tão perfeito. Eu vi com os meus olhos, como diz o humano, assumindo a sua humanidade, que a terra há de comer. E nós nos prendemos. Com máscara não é tão legal, eu não vou. Com distanciamento, nem pensar, eu não quero. Já é o segundo ano que quando chega o meu aniversário, inventam um lockdown. Ano passado a gente teve o último o Assis ainda está assim, né? A gente vai festejar ele hoje, eu vou cantar parabéns para o Assis hoje. Mas no ano passado, dia 15, foi a nossa última reunião. Aí meu aniversário foi dia 19, aí todo mundo já disse para mim assim: não vai ter. Aí depois disso algumas pessoas flexibilizaram. Mas talvez ainda você vai ter que encarar 1 ou 2 aniversários assim, sem tanta pompa, sem tanta coisa interessante. É um modelo antigo. As pessoas que amam você, ainda são as pessoas que amam você, que torcem pela sua sobrevivência, que celebram o seu aniversário. A gente está preso numa percepção. A gente não quer se perdoar, a gente não quer se livrar de tudo. Tem uma ilustração na internet, uma ilustração mesmo de desenho, em que Jesus está oferecendo, tem um presente muito maior para uma criança, só que a criança está presa com aquela bonequinha velha e ela não quer perder aquela bonequinha, porque aquela bonequinha é a bonequinha companheira de toda a infância, porque aquilo tem um valor sentimental. Ela não quer deixar aquilo para ter o novo de Deus. E o povo aqui estava vivendo o mesmo problema. Existia a promessa de um Deus, e o texto do profeta, esse modelo de redação aqui, confesso que eu acho até quase redundante, mas se você for estudar como esse texto foi escrito, você vai entender por que existe essa afirmação Senhor dos Exércitos. Por que fica, né, lá no hebraico, Sabaô, 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 o tempo todo. Ele está afirmando, o Deus que está dizendo isso é o Deus dos antigos. O Deus que está fazendo uma proposta para você, Pietra, para você, Assis, para você, Elime, é o Deus que estava no vale de Elá com Davi. É o mesmo Deus. Este mesmo Deus para qual a gente cantou hoje, ele abriu o Mar Vermelho. Só que por causa das situações, por causa das sensações, dessa sensação de memória, essa distorção da nossa realidade espiritual, fala assim, calma aí, nós estamos ouvindo histórias bíblicas, elas ficaram distantes. Esse Deus que eu oro para Daphne ficar bem, não é o Deus, não é o mesmo lá, entendeu? Religiosamente até a gente confessa, mas não temos a experiência. E a pior besteira é a gente falar, não, eu sim. Sempre tem isso, né? Alguém que vai dizer assim, não, eu estou ligado que ele vai sacudir a terra, porque ele vai fazer tudo o que ele tem que fazer. Eu sei que mais dia, menos dia, Jesus irá voltar em glória. E às vezes eu olho para o céu e fico, será que é hoje? Será que esse crente existe? Será que diante das nossas situações, será que isso não é coach nem autoajuda, amor? Pelo contrário, tá ligado? É um monte do desânimo aqui que nós estamos falando. Mas é embaçado quando você tem um mínimo de estabilidade e essa estabilidade é suficiente para você dizer, eu prefiro isso do que ter algo completamente novo de Deus.
E a gente, além de desânimo, uma das coisas que o desânimo promove no humano é a preguiça. Putz, que preguiça, hein, cara? Começar tudo de novo, pintar de novo essas paredes, instalar tudo de novo, formar banda tudo de novo, formar equipe tudo de novo, perguntar quem está junto, quem quer servir, fazer relatório. Natasha vai formar a equipe de limpeza de novo. O louvor mudou de direção, está nas mãos da pastora Pietra. E aí vai, e aí o João assume o som, e aí o outro assume o podcast, a Ada assume social, a gente vai assumindo, a gente vai pegando, e a gente fala, poxa, de novo, era muito mais legal quando aquilo era uma muvuca. Já teve briga para servir. Só que começar, quase que replantar a igreja, replantar a nossa vida, é muito difícil. Para alguns de nós, retornar a nossa vida de trabalho é muito difícil. E o povo estava ali, agarrado com essas razões de desanimar. Um dos problemas, se a gente quer a cura, a gente precisa perdoar e ser perdoado. A gente precisa pedir perdão e a gente precisa abandonar essas coisas. Nós precisamos lembrar do que nós esquecemos e nós definitivamente precisamos parar com essa comparação. E não é só a igreja que a gente compara, tá, gente? A gente compara esposa, marido, a gente compara filho, a gente compara a maneira como as coisas costumavam ser, a gente compara o que a gente tinha com o que a gente não tem, ou o que a gente tem na época que a gente não tinha. A gente compara, faz essa sobreposição de memória que eu explorei bastante aqui. E no final, a gente acaba achando que tudo era melhor. Tudo era melhor. Só que Deus está vivo e a maneira dele fazer sempre irá mudar. Todo dia. Nós precisamos entender este Deus que vive em novidade, como ele tem um outro jeito de fazer. E uma pregação que a gente fez ainda lá na rotunda, né, Nathaniel, falou, nós queremos colocar Deus numa caixinha. Quando a gente diz que ele é o cordeiro e o leão, né, nas Crônicas de Nárnia tem aquele trecho belíssimo, que a Susan chega perto, Susan, né, é o nome da menina? Chega perto do Aslan, né, e ele está lá, e ela pergunta e fala assim, você vai me comer? E ele fala assim, eu não sei. Por quê? Porque ele é um rei bondoso, mas ele é um rei poderoso. Nós queremos que ele seja sempre o leão gatinho, mas nem sempre ele vai ser o leão gatinho. A gente tem mania de interpretar Deus de maneira religiosa e ele não é religião. Ele não cabe do jeito que a gente imagina. Ele não cabe. Você quer colocar Deus numa caixinha, velho. Você quer colocar a igreja num formato. E não é assim. Não é assim que vai acontecer. E as pessoas daquela época continuavam. Ah, mas o primeiro templo, hein? Aquilo que era templo. E eles estavam desanimando porque cada vez ficava mais sedimentada na cabeça deles a ideia que não ia rolar mais, que não ia ser mais a mesma coisa. E nessa análise, a verdade espiritual é que é difícil a gente deixar o passado para trás, mas a gente nunca vai conseguir avançar se a gente não quiser abraçar um novo novo. Eu estou falando do novo normal, gente? Eu nem sei, eu nem parei para degustar, para digerir essa nova expressão. Mas eu sei que muitas coisas não serão como elas são na nossa vida. Mas isso não é só sobre a pandemia, não é só sobre o novo tempo para a nossa vida como comunidade de fé. É sobre a nossa vida mesmo, sobre a nossa percepção. E aí eu queria terminar falando para vocês alguns aspectos que são fundamentais para a cura. Na verdade, o primeiro eu já falei, deixar ir. Alguns tempos na sua vida já foram, acabou. Mano, quando a gente casa, a gente tenta, assim que a gente casa, a gente tenta manter tantas quantas coisas da nossa solteirice a gente puder. E a gente vai pegando, só que daí a vida vai pedindo mais e a gente vai sendo obrigado a abandonar algumas coisas que são muito boas, que são fantásticas, que são deliciosas, mas elas não cabem no novo padrão. Quando a gente é solteiro, a gente está livre para paquerar. E quando a gente casa? Morreu, velho. Acabou. Encerrou.
Não é tão simples se convencer. E as oportunidades até aumentam, né, na verdade. A gente sabe disso, né? Tá lá, crente que sofre, que espera, que não sei o quê, tá com uma aliança no dedo, puta, chove, velho. WhatsApp, chove nudes, chove tudo, tá ligado? Mas nós precisamos entender que acabou. Gente, eu não estou pregando sobre a Elime hoje, hipótese alguma. Cara, nós precisamos aprender a deixar algumas coisas irem, porque não vão entrar no novo modelo de Deus, de vida. Olha, agora eu vou ter que ter aula por internet, eu vou ter que assistir sala bíblica desse jeito. Chegar esse momento, cara, a necessidade de nós conhecermos a palavra de Deus é a mesmíssima. Talvez, para uma leitura contemporânea, seja ainda mais importante a gente conhecer mais e mais da palavra de Deus, porque as armadilhas aumentaram muito lá fora. E nós temos clamado aqui, dizendo, a igreja nunca foi tão bíblica quanto agora. Eu posso dizer isso. Urbana nunca foi tão bíblico quanto foi agora. Sempre foi bíblico? Sempre foi. Só que houveram doses, argumentos, estilos de mensagem que a gente foi amadurecendo. E eu espero que daqui 6 meses a gente não se pareça com agora. Porque Deus sempre terá um novo. As misericórdias, o jeito de fazer se renovam todos os dias de manhã. Mas nós continuamos, é esse jeito aqui, é desse jeito aqui. Não é. Não é. Quanto mais rápido a gente se resolver com isso, melhor. A outra coisa são coisas que o próprio Ageu está dizendo. Vocês precisam olhar para frente. Cara, é muito difícil olhar para frente. Abraçar uma ideia, menor que ela seja. Tem um sermão que eu gravei aqui, chamado Que Virá. Não sei quantos de vocês se lembram desse sermão, né? E que fala justamente isso, que vira o ano e a gente faz um monte de promessa, né? Dieta, exercício, vou mudar, esse ano eu vou viajar, esse ano eu quero fazer diferente. E aí a história conta que no final, quando chega em dezembro, só 2% das pessoas conseguiram manter as suas metas, né? E os que alcançaram as metas, então, dobraram as metas. Que é o que a gente faz, eu pelo menos tenho essa mania. Quem me conhece sabe que se eu alcançar a meta, eu dobro a meta na mesma hora. E Deus continuará perguntando, e agora? Como você está sentindo agora? O diagnóstico de Deus, ele é diário. Então nós precisamos olhar para frente. Essa mensagem, ela fala que o povo está ali esperando melhor, e Deus ainda está dizendo, olha, tem um Messias chegando. Tem uma coisa muito melhor. Vocês vão manter a fé, porque vocês vão preparar, o Messias está vindo. E aí, na época de João Batista, ele estava anunciando, antes de Jesus começar o seu ministério, eu estou preparando o lugar, vai vir alguém que é incrível. Daí ele veio, morreu na cruz do Calvário, e aqui estamos nós dizendo, ele voltará, prepare, o que você tem para oferecer para ele? Dê o seu melhor para Deus, que você seja achado servindo, que você não seja achado distante de Deus. Mas o povo de agora, para o profeta Ageu, vai dizer assim, não é agora, calma, velho, já passou tanto tempo. Nós já estamos em 2021, essa vinda de Jesus é lá para 3012, velho. Não é agora. E nós precisaríamos ter a crença e o temor e a visão de futuro, olhando para mim e falar assim, mano, esse cara está falando isso, ele não vai conseguir nem acabar o culto. Vai rolar. O que você acha que falta? E nós temos mania de ficar fazendo cálculo lá no Apocalipse, dizendo assim, não, peraí, esse cálculo aqui, isso aqui, não sei o que, parará. Aí você ignora a maior verdade, que ele vai vir sem avisar, como um ladrão na noite. A gente não quer isso, tá ligado? A gente prefere abaixar a nossa guarda. Mas sabe por quê? Pelo segundo motivo. Porque nós precisamos nos curar da vitimização. Não no sentido só de coitadinho. É porque as nossas desculpas para não servir, para não adorar, para não buscar, elas são muito boas. Há uma expressão em inglês também que fala, você está sentado sobre as suas desculpas. Por quê? Porque desculpa você pode sentar. Atrasou, eu moro longe. O ensaio, não ensaiou, eu não preciso ensaiar, eu sou muito bom, tem desculpa, né? Eu não preciso ensaiar, eu sou bom, eu chego aqui, eu canto.
Olha, eu não posso, eu não tenho dinheiro, eu não peço carona, eu não me comunico, eu não sei, eu não tenho informação, eu não entendo, eu não. E a gente começa a se desanimar porque nós começamos a olhar para nós. E o Evangelho não é sobre o homem olhar sobre o homem. É o homem olhar para a cruz do Calvário e conhecer a Deus. Conhecer a palavra, conhecer os desígnios e experimentar uma vida no Espírito. O desejado das nações virá. Está nesse texto. A glória vai ser muito melhor. A outra coisa que nós precisamos aprender diante dessa montanha do desânimo é olhar para cima, é olhar para Deus. O que Deus pode fazer nessa situação? Estava conversando com a Ada ontem dizendo isso. As nossas críticas e as nossas sugestões são muitas até. Só que a gente não quer apresentar a solução. Alguém pega e diz assim, não está legal essa câmera, não está legal o timing da pregação. Tudo bem, qual é a sugestão? Eu não vou pensar, eu só quero falar que não está legal. Mas se você está falando, nós precisamos começar a crer nisso, que se a gente tem uma sugestão, nós temos o ônus dessa sugestão para que ela funcione melhor. Mas nós não queremos. Então se envolve, então faça. Eu não. Eu não, nasci para outra coisa, bicho. Se eu puder, eu terceirizo. É muito mais fácil a gente sentar sobre as nossas desculpas. Não tem desculpa. Não tem coitados. Nós estamos salvos pela graça. E Deus irá fazer quando a gente pensar que Ele pode fazer. Eu estou dizendo isso aqui, gente, não é da boca para fora, mas é muito difícil pregar. Que nós, como cristãos, precisamos olhar o que Deus vai fazer. Porque a gente, óbvio que eu vou citar a minha vida e a minha família, mas é muito difícil. No início do ano, está eu e a Ada pensando, agora, escolinha. Qual a escolinha que não vai parar? Qual a escolinha que cabe no bolso? Qual a escolinha para a Júlia? Qual a escolinha? Aí a gente tem que tentar, no meio disso tudo, falar assim, qual escolinha Deus quer que ela... Eu preciso que Deus me mostre qual que é essa escolinha. Né, meu bem? E nós vimos Deus está fazendo uma obra muito legal. Deus fez algo maravilhoso. Eu estou muito feliz como pai, sei que a Ada está muito feliz como mãe. Mas nós demoramos demais para entender. Nós ficamos nos debatendo. Como é que resolve? Então, isso dentro de casa, principalmente os casados principalmente, né? A Áurea chega para o João e fala assim, mano, como é que você vai resolver isso aí? Aí tem que tomar cuidado, né, Áurea? Que se ele for espiritual e fala assim, eu vou consultar o Senhor dos Exércitos. Você vai falar, vai nada, rapaz, resolve esse negócio que consultar Deus dos Exércitos, o quê? E a gente ri porque isso é meio surreal, assim, né? Eu lembro de um filme que eu assisti, gente, eu tenho uma dificuldade com filme evangélico que vocês não sabem. É muito mal produzido. Para quem é cinéfilo, a maioria é muito mal produzido. E aí tinha acho que é o Desafiando Gigantes, uma coisa assim, né? E aí tem um casal que está lá assim, aí então eles estão ferrados de dívida. Aí eles começam a brigar, isso assim, aí no meio da briga eles falam assim, calma, querida. Aí ele segura na mão dela assim, e ajoelha no chão, os dois choram na presença de Deus. E eu confesso que a cena chega a ser meio que novela mexicana, tá ligado? Porque é muito difícil que na hora daquele caos vai conseguir ter esse momento. Mas esse movimento que a gente ri, que é meio patético, né? No sentido de ser meio pateta, é a atitude correta de um homem de Deus. E aí se o João responder assim, pega essa, Áurea, se ele responder assim, eu vou resolver isso com o meu joelho no chão. A primeira vez, a morena lá vai estranhar, vai falar assim, rapaz, eu nunca vi, mas estou acreditando aí que no meio dos seus rolês, nas suas idas do banheiro, você vai realmente vir com uma resposta de Deus. Só que por que esse método, ele sempre nos confrontará com o que não funcionou? Aí, de novo, o desânimo, porque não funcionou. E é difícil, velho. É muito difícil. Quantas vezes eu já me disse, agora eu vou mudar nisso. Mudei nada, velho. E eu me desanimo com as minhas tentativas de mudar e não conseguir. Sabe por quê? De novo, eu não estou olhando para o templo que Deus quer construir em mim. Eu estou olhando para o templo que eu vou tentar construir. E eu já me conheço, olha que merda, né? O suficiente para dizer que eu não vai rolar.
eu nem tento. Né, meu bem? A história da dieta, né? Eu falei aqui, eu queria denunciar essa comunidade de fé, porque há 3 semanas atrás eu falei que eu vou voltar a caber nas minhas roupas diante da pandemia. Tá ligado? Você sabe quem que escapou a risada aqui? A Zeli, mano. A Zeli riu e falou assim. Aí eu falo assim, Zeli, vamos pro oxigênio, mulher. Vamos dobrar o joelho aí, porque eu vou. Vocês vão ver, tá ligado? Parece, mas vem um novo Evandro. Eu quero um novo Evandro, que consegue se manter. Apesar de que eu tento ser quanto eu posso. E termina assim. Ele vai abalar tudo que ele quiser abalar. E a posição de Ageu pro povo com relação ao desânimo, a resposta final é: começa a fazer. Comece a trabalhar. Comece hoje. Não tem nada para você pensar. Aí você fala assim, você está pensando que tem um longo processo entre você abandonar as coisas, abandonar a visão, para então respirar e abraçar o novo. Não, o novo é uma parada que você só pega. E eu gosto muito disso. Porque o novo de Deus é algo, ele está mais do que numa prateleira. É grátis, é agora. Você fala assim, eu quero esse novo, eu vou a partir de agora. Eu não quero nem saber o que não funcionou. Eu quero saber o que... E cara, olha, eu estou pagando com a língua nesse estudo que eu fiz, porque principalmente os coordenadores aí de ministério que vêm falar comigo assim, porque eu estou tentando formar escala, e a galera conversando com todo mundo, aí eu fico assim, né, Pietra? Vixe. Pessoa vai, projeto novo, abraça, mano. Mas o nosso novo projeto de vida, né, não é ano novo para a gente, mas para o Assis é ano novo. Para o Assis, né, vai virar o reloginho. E aí, cara, é mais uma chance que a gente tem de falar assim, eu morri nos meus 25 anos. Você falou que com 27 anos as pessoas morrem. Uma conversa mórbida, estranha, que eu nunca tinha ouvido falar, né? Não sei se vocês sabem dessa história, mas o Assis veio com essa história hoje à tarde aqui. Eu falei, mano, eu passei direto nisso aí. Eu fiz 26, 27. Eu vou fazer 45 daqui a umas semanas. Mas é um bom motivo, mas a gente não precisa ter um aniversário para fazer isso. O aniversário facilita, não tenha dúvida. As datas marcantes, né? Meu casamento, mas no nosso aniversário de casamento a gente tem aquela DR lapidadora que vai apontar para frente e aí... Só que aí, como algumas coisas não começam a funcionar, a gente fala nada vai funcionar. Só que esse raciocínio não é um raciocínio divino. Esse é um raciocínio extremamente terreno. Se eu pudesse dizer uma coisa para mim mesmo e estender para vocês aqui do Urbana nessa noite, para quem está no YouTube também, primeira coisa, abandone completamente o passado, de ontem, de hoje de manhã. Não tem nada, gente, que a gente possa fazer por hoje de manhã. Não tem nada, velho. Se o leite está azedo, velho. Não tem como você voltar lá e desazedar. Não tem jeito. Não tem jeito. Não dormi à noite, estou cansado. Quando que você vai resolver isso? Quando você finalmente dormir e descansar. Nós precisamos começar a olhar mais para cima, menos para a gente. Um pastor meu da década de 90 falava isso. Que nós, quando olhamos para baixo, vemos a barriga. E quando a gente perde a barriga, a gente vê a unha encravada. Olhando para o homem não tem esperança, velho. Não tem esperança. Não dá. Não dá. Não dá para o outro confiar no outro. Não dá, velho. E nas nossas conversas de diálogos que a gente já teve, as conversas longas que a gente já teve, né, eu meio que sempre disse isso. Não dá, velho. Para confiar na gente, não dá. Mas nós podemos confiar em Deus. Vai ser muito difícil, gente, que cada um de nós, eu espero pagar de novo com a língua. Mas nós tínhamos que levantar com o temor que o judeu tem, de perguntar para Deus o que Ele quer que aconteça nesse dia, esse novo dia que inicia. Mas a gente não é mais os judeus que levantam com tempo para as orações matinais. A gente levanta a milhão, cara.
Eu levanto voando no micro-ondas para esquentar minha água, colocar o café, passar um negócio no pão, comer, assistir um videozinho, para dar uma risada no início do dia e partir para dentro do trabalho. Nós precisamos olhar e ir para frente. E quando a gente olhar, abandonar o passado, olhar para frente, e a gente começar a fazer e a perguntar o que Deus quer que a gente faça, sabe o que vai acontecer com o monte do desânimo? Quando nós olharmos, ele não estará, e nós olharmos para trás, e talvez a gente consiga ver ele lá atrás. Ah, agora você está coaching, agora autoajuda. Não, mano. É uma mensagem de arrependimento num ponto, mas é uma mensagem de decisão, porque nós precisamos ser para Deus. Os dons que Deus te deu, você já ouviu falar aqui várias vezes, são para servi-lo. Não tenha dúvida. É muito difícil, sabia? Falar para uma igreja jovem que nós não deveríamos ter nenhum outro interesse na vida para agradar a Deus. Porque esse evangelho verdadeiro, ele vem sendo suprimido por um evangelho velho. Um evangelho que reside na religião, E aí as pessoas, como eu preguei domingo passado, elas ficam tentando se resolver por elas mesmas. Não adianta. Nós precisamos perguntar para Deus todos os dias. Nós precisamos querer abraçar o novo todos os dias. Ainda que o novo seja muito intimidador. Ainda que o nosso passado seja muito pesado, seja muito carregado. Ainda que seja muito difícil falar assim, eu me desprendo de todas as coisas. E hoje, nós precisamos ter essa atitude. Eu vou continuar gravando, peço ao pessoal da equipe de comunicação continue gravando para que a gente possa cear. E aí vocês não estão vendo nenhum elemento aqui, né? Não tem suco e não tem pão. Isso nos impede de cear? No sentido prático, ritualístico, talvez. Mas no sentido de nós olharmos para nós mesmos, lembrarmos do sacrifício de Jesus, queremos uma novidade, estabelecermos uma nova aliança. Eu estava pensando, e eu sei que o suco ajuda, o sabor, né, ativa os sentidos. Eu estava pensando nisso, aí uma hora a gente vai conversar sobre isso. Que os rituais, eles ativam os sentidos, né? Então, pega numa igreja aqui, a gente estava aqui com o Davi, na quinta-feira, louvando, cara, e bom, piano é demais. Natasha, você tem que trazer lá o piano de volta para... A Natasha toca piano também. Eu falei que o nome Davi? Ah, tá, desculpa. Levi Lopes. E é um instrumento tão maravilhoso, tão celestial, né? Aí a gente vai orar, a gente começa a tocar um piano, aí a gente clama, porque o piano está ali. Surpresa, nem sempre o piano estará. E agora sim, né? Nós temos leis para dizer que a gente não deve se alimentar juntos aqui e tudo mais. E a gente ainda vai continuar na tentativa de encontrar um meio aí de fazer funcionar melhor. Mas eu queria que, sem música, você inclinasse a sua cabeça onde você está agora e você pensasse no que Deus quer fazer. Se você pensasse, olhe para o Senhor, fala o que o Senhor quer fazer. Ou se você quiser olhar e dar um adeus para algumas questões assim que tipo não cabem mais. Porque o seu passado não te cabe mais. O seu pecado não te cabe mais. Jesus morreu na cruz do Calvário, nós estamos remidos e nós precisamos beber desse sangue, nós precisamos provar desse corpo na nossa vida. Seria muito melhor com um pão, seria muito melhor com um vinho, sempre parecerá que essa é a maneira certa de fazer. Mas o que Deus espera de nós, nos cultos de ceia, é um coração quebrantado. É um desejo de transformação. É uma alma que confessa e que diz para si, Ele fará novo todas as coisas. Ele abalará todas as coisas. Já eu estava dizendo isso. Mesmo que a gente vai construir um templo aqui, sabendo que esse templo vai ser derrubado, que não vai sobrar nada. Deus, nós queremos buscar a Tua presença e buscar a Tua face, Senhor, numa ceia de mãos físicas vazias, de boca física vazia.
mas nós aqui estamos nos lembrando do teu sacrifício na cruz do Calvário. Não há ritual que possa fortalecer e não há ausência de ritual que possa diminuir o valor do teu sacrifício, a graça que nós temos em ti e a possibilidade de nós nos dialogarmos livremente através do teu Espírito com o mesmo Deus que abriu o mar para o povo passar, o mesmo Deus que fez um jovem pequenininho derrotar um grande gigante numa batalha, mesmo Deus que falou aos profetas do alto do monte, mesmo Deus que levou homens em carruagens de fogo. Nós estamos aqui nesse momento de Santa Ceia, contritos e examinando a nossa vida, para que ela se pareça com os teus planos, ó Deus. E o que nós te pedimos é que o seu sangue lave a nossa vida e nos purifique, para que a gente possa acreditar no novo, Deus. Que o teu sangue nessa noite nos lave de todo o passado, nos lave do ontem, do hoje de manhã, nos lave de uma hora atrás, Senhor, e nos traga um novo para ti, Senhor. E que o sentido do teu corpo seja nós entendemos que nós participamos, e como Ageu disse para o povo, vocês precisam se envolver, vocês precisam trabalhar. Nós queremos tomar de volta o nosso papel no corpo, de servir, de amar, de se dispor, de evangelizar, de te consultar, de buscar a tua face, de orar, de te cantar, de te louvar, Senhor. Nós queremos ser o teu corpo, Senhor. Nós queremos estar unidos a ti, ó Pai. E assim nós derramamos aqui, Senhor, o nosso coração, Senhor, diante de ti, nos rendemos aos teus pés, Senhor, e te louvamos pelo teu sacrifício na cruz do Calvário, pelo sangue que foi vertido por nós, Senhor, pelo teu corpo que foi imolado, como nós cantamos aqui, para que a gente fosse liberto das correntes, dos grilhões, do que está nos prendendo no passado, Senhor. Nos limpa e nos apresenta novos para uma nova vida que nós temos em ti. Te seja a honra, a glória e o louvor para todo sempre, Pai. No teu nome, Jesus, nós oramos. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor resplandeça sobre ti o seu rosto, sorria para você e te dê novos caminhos. Que a graça de Deus e o amor que está em Cristo Jesus estejam com vocês agora e para sempre. Amém.